Um dia alguém me perguntou sobre a verdade e alguém me apresentou a sua verdade. Sim, porque a verdade é paradoxal. A verdade é paradoxal e objetivo de estudos. Jesus ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos imaginar, vamos voltar a mais de 2000 anos atrás, imaginar um rabino que nasceu na Palestina, num país que hoje chamamos de Israel, descendente direto do rei Davi, embora a sua família não estivesse reinando sobre Israel. Ele vivia como um completo desconhecido e começou a trazer essa mensagem ao mundo e afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus ele fala isso, e nós olhamos para esse texto de maneira, vamos dizer assim, quando nós olhamos para esse texto de maneira cotidiana ou automática, como a maioria das pessoas leem a Bíblia, ou de forma analisá-la culturalmente, porque muitas pessoas leem a Bíblia de forma cultural, o cristianismo cultural. Muitas pessoas têm a Bíblia aberta na sua casa nesse versículo, e conhecer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas pessoas têm a Bíblia aberta lá na sua estante nesse versículo, ou por conta desse versículo. Mas quando Jesus fala, isso é mais complexo. Para estudarmos a hermenêutica, ou melhor, a revelação da palavra, Jesus ele está falando de uma verdade universal. Ele diz: eu sou o caminho. Ele está falando de um caminho universal. Ele diz: eu sou o caminho, caminho universal. Eu sou a verdade, verdade universal no sentido de universo. E a vida, vida universal. Porque tanto a verdade, quanto a direção, quanto o conceito de vida, ele pode ser diferente para cada pessoa. A verdade ela é multifacetada no cotidiano humano. Se nós formos conversar com o seu avô, o seu pai ou o seu familiar, cada um deles tem a sua verdade, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de compreender as coisas, ainda que a fundo isso não seja verdade. Você mesmo, você mesma, as suas verdades de ontem ou de anteontem, talvez hoje se tornaram as maiores mentiras da sua vida, os maiores enganos. Então Jesus, ele vem e o plano de fundo da sua pregação é essa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você atente-se para o fato dele dizer: eu sou a verdade, eu sou a verdade. Quando ele diz eu sou a verdade, ele está afirmando que as suas palavras, os seus ditos, a sua visão, a filosofia, a sua pregação, a filosofia que ele apregoou e que transformou a humanidade e que moldou todos os parâmetros do mundo ocidental, da sociedade que conhecemos como sociedade ocidental, ele está falando da verdade do Altíssimo, da verdade do Criador, da verdade, porque para você ter uma profundidade de verdade, você também precisa ter uma profundidade de conhecimento, e Deus, ele é onisciente. Para você saber e compreender a verdade, você precisaria ter uma visão em 360 graus e que você visse todas as coisas. Nenhum ser humano, nenhum anjo, nem um anjo caído, que nós chamamos de demônio, tem a onisciência de Deus. Deus é onisciente e compreende todas as coisas. Ele é onipresente, isso quer dizer que ele vê todas as coisas. Ele é onipotente, quer dizer que ele é soberano, tem todo o poder. Então, o único ser no universo capaz de possuir, de compreender, de fato saber o que é e o que não é verdade, é Deus. E a humanidade, ela desde os seus primórdios, há 5, 6 mil anos, quase 6 mil anos, a humanidade vem sendo manipulada porque depois da queda, os homens, ou Satanás, ou os demônios, eles começaram a semear as suas mentiras que foram concebidas pela humanidade como verdades. E o maligno, o mal, ele trabalha para que isso aconteça, para que cada ser humano seja individualista, para que cada ser humano tenha a sua visão, busque essa referência através do ser diferente, de ter uma verdade diferente, de expor uma verdade diferente no contexto social. E nós, por isso, vivemos
essa sociedade conflituosa. Nós vivemos uma sociedade conflituosa, porque cada pessoa tem a sua verdade. Nós temos problemas em diversas nações do mundo, porque não há uma visão única. Preste bem atenção, é óbvio que podemos ter opiniões diferentes, mas dentro de uma mesma visão, porque não existe duas verdades. Para tudo que existe, se nós raciocinarmos um pouquinho mais, nós vamos perceber que não existe duas verdades. Existe uma verdade. Por exemplo, a ciência, há 300 anos atrás, ela tinha as suas verdades. Mas com o passar do tempo e o avançar e o descobrir, com a permissão do próprio Deus, e a quantidade de instrumentos que a humanidade adquiriu e descobriu, de estudos e comprovação científica, as verdades hoje, 300 anos depois, são outras, e muitas alterou. A cada momento que o homem vai obtendo conhecimento e descobertas, o homem vai entendendo que a verdade ela é única, ela é um polo único. Então Jesus, há 2000 anos, o Filho unigênito do Criador, daquele que sabe todas as coisas, ele veio e disse: eu sou a verdade. Ele trouxe a verdade universal. Isso é tão extraordinário, porque hoje, 2000 anos depois, a filosofia daquele homem que pregou na Palestina, porque o Evangelho não é apenas ditos filosóficos, mas o Evangelho é poder e transforma as vidas das pessoas que creem. A filosofia cristã, ela continua a moldar, a transformar, a resgatar. É a maior ferramenta de resgate do ser humano. É a maior e mais poderosa ferramenta de transformação do ser humano. A filosofia de Jesus, ela chega nos presídios, nas cadeias. E quando o pessoal lá dentro recebe essa verdade e abandonam as inverdades que eles acreditavam serem verdades antes disso e que os levou para aquela situação, para aquela cela, para aquela prisão, quando eles recebem a verdade universal de Jesus Cristo, eles conseguem ter paz consigo mesmo. Eles têm um encontro com a essência maior do Todo-Poderoso. Você precisa conhecer a verdade universal, a verdade de Jesus Cristo, a verdade daquele que compreende todas as coisas. Ele também diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade dos homens, porque os homens não têm visão que cobre todo o universo. O homem não tem conhecimento que cobre todo o universo, e as maiores verdades dos homens podem acabar com o tempo e com as descobertas, se tornando as maiores mentiras. Mas quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele está falando da verdade espiritual de Deus, que compreende todas as coisas. E você pode ter acesso a essa verdade. A verdade do universo, a verdade que compreende a criação, a formação, a verdade que compreende o passado, o presente e o futuro. É extraordinária, você precisa descobrir essa verdade, essa é a verdade que Jesus nos traz. E quando você tem acesso a essa verdade, os seus conflitos cessam, os seus conflitos internos cessam. E nós podemos ter acesso, qualquer ser humano pode ter acesso a essa verdade através do Espírito Santo. A verdade universal é a verdade de Deus.